E é muito impressionante que eu sei que são só 5 jogos, mas se os interinos, né, o Caçapa e o Lúcio Flávio, o Caçapa em 3 jogos e o Lúcio Flávio em 2, se o aproveitamento deles, que é de 100% nesses 5 jogos, fosse o aproveitamento desde o começo do campeonato, o Botafogo teria hoje 81 pontos. Ele já seria matematicamente campeão, porque nenhum segundo colocado alcança essa pontuação. Se o Luiz Castro, que foi embora na 12ª rodada, tendo 7 pontos de vantagem, se ele fosse o treinador com o mesmo aproveitamento ao longo do campeonato, o Botafogo teria hoje 67 pontos. E se o Bruno Lage fosse o treinador em todo o campeonato, com o aproveitamento que ele teve nos 10 jogos à frente do Botafogo só de brasileiro, o Botafogo hoje estaria em 11º lugar. Olha como foi ruim o trabalho desse treinador que você adora, Roger Flores, o Bruno Lage. Cara, mas eu não tenho nada contra o Bruno Lage. O trabalho dele, pelo menos, né? Nem contra o trabalho dele. Foi muito num geral, não estou falando do trabalho específico do Botafogo. Eu acompanhei o trabalho do Bruno Lage no Benfica. Ele fez um bom trabalho no Benfica. Ele tem bons trabalhos no currículo. Agora, especificamente no Botafogo, eu acho que ele vacilou. Eu acho que ele não conseguiu dar a cara dele. Eu acho que ele não entendeu a necessidade do Botafogo no momento. Eu acho que ele foi soberbo em determinados momentos para fazer com que o Botafogo mudasse o estilo do que tinha encontrado no Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele não teve personalidade para, em determinados momentos, assumir os erros que cometeu. Jogou o time do Botafogo aos leões depois de uma derrota compreensível contra o Flamengo dentro de casa. Botou o trabalho dele à disposição, ainda com 11 pontos de diferença. Eu acho que ele criou uma instabilidade dentro do Botafogo sem necessidade nenhuma. O Botafogo tinha voo de cruzeiro, sem nenhuma turbulência, e ele entrou para pilotar um Boeing que está tranquilo para atravessar o Atlântico, e no meio do Atlântico ele começou a fazer manobras que não tinham necessidade nenhuma e incomodar todo mundo que estava sentado ali atrás. Falou, pô, mas o que está acontecendo? São 12 horas de voo, com 6 horas até aqui, tudo tranquilo, viajando, não tem ninguém na minha frente, horizonte tranquilo, não tem nenhuma tempestade, para trás eu não enxergo ninguém, tá balançando por quê? Eu acho que foi mais ou menos isso. Agora, o trabalho dele, eu tenho certeza que ele é um bom treinador, já vi trabalhos anteriores. Agora, no Botafogo, eu acho que ele vacilou e vacilou muito. Talvez pelo currículo dele, de campeão português, de trabalhar na Inglaterra, talvez não, eu tenho convicção de que é isso. Ele achou que era muito pouco chegar no futebol brasileiro e apenas dar sequência a um trabalho, porque o trabalho dele era esse, né? Só dar sequência e esperar o título chegar, porque já estava muito na mão dele. Mas ele quis assinar, por exemplo, a gente viu o Júnior Santos jogar nos 2 jogos sem ele. Cara, ele chegou a testar o Tietê na posição do Júnior Santos. Qual a necessidade de você mexer no cara que estava funcionando bem no meio campo e colocar o cara na função de quem vinha jogando bem? Ele fez coisas sem nenhuma necessidade, só para assinar. Colocar o Tietê. Ele tirou o Júnior Santos para encontrar alguém. Sendo que o Júnior Santos estava bem. Exatamente. Ele não fala assim, eu vou tirar o Júnior Santos porque eu acho que fulano de tal vai funcionar aqui, vai me entregar mais do que o Júnior está me entregando. Não, ele tirou aleatoriamente e falou assim, não, hoje eu vou testar o Sauer. Agora o Tietê. Agora o Segovinha. Isso, depois eu vou botar ele quis imprimir uma marca pessoal, sem necessidade. Mas é que a única coisa que eu concordo com você em quase tudo. A única coisa que eu acho complexa é você pensar que um treinador que já é um treinador vitorioso e tal, não é que é um treinador que está começando a carreira agora, é um treinador que tem sua história. Vai chegar num clube e não vai fazer o trabalho dele, entendeu? Assim, vai continuar o do outro. Não, vai conversar com o jogador assim, como é que o fulano jogava? O que ele costumava fazer com vocês? Vou fazer igual, entendeu? Para isso, você precisa trazer um treinador da Europa, né? Ou manter o Caçapa, que estava começando um trabalho. Eu acho que tempo. Quando o Caçapa veio, o Botafogo estava começando a conversa com o Lage, e antes do sucesso estrondoso do Caçapa, ele já tinha um acordo com o Lage, inclusive convencendo a família do Lage a vir para o Brasil, que o grande desafio foi convencer a família do Lage a vir, porque ele tem um filho pequeno. Então, porque o que eu acho... O próprio Lúcio Flávio já estava lá, desculpa. Para concluir o raciocínio, eu acho que é muito complicado você contratar um técnico novo que tem sua história já vitoriosa e falar assim, continua aí. Ele não vai continuar. Assim, é diferente. É a mesma coisa, bem mal comparando. Assim, o Diniz está fazendo um trabalho na seleção. Você acha que o Ancelotti vai chegar e falar assim, o que o Diniz estava fazendo aqui? Peraí, deixa eu dar continuidade.
Não vai, porque, não e assim, dá, até lógico porque que... o resultado do Diniz também não é bom. Não. Ele vai ver o jogo do Uruguai da Mas Venezuela. O que está acontecendo aqui? Vamos deixar mudar, a data né? viva pra lá. Vamos deixar a data viva pra lá. Mas é só um exemplo de que, assim, é muito complexo. Imagina você... Vamos dar um exemplo mais prático. Você aqui, nesse programa, Rizek, imagina você vai apresentar outro programa da casa. Aí, dá continuidade aqui que tá dando certo. Você vai colocar o seu estilo no programa, entendeu? Aos poucos você vai pegar e falar assim, não, eu queria criar um quadro tal. Pô, de repente isso aqui pode encaixar, entendeu? Eu acho que... E aí... Concordo com o que o Roger falou. Acho que o trabalho não estava dando certo. Mas se o programa é o grande favorito a ganhar os prêmios do ano de melhor programa do mundo, faltam 2 meses para acabar o ano, eu não vou mexer em nada. É que eu Você tem certeza? Ô, louco! Eu quero levantar o troféu. Vai cair no meu colo, pô! Exatamente, Vai cair no meu eu quero levantar colo! o troféu, não quero ter razão, quero ser feliz. A minha discordância um pouquinho é na questão do... Quando a gente coloca é só fazer o que estava sendo feito. Porque eu acho que num campeonato de 38 rodadas... É muito difícil a gente falar assim, era só continuar fazendo o que estava sendo feito. Cara, a gente está falando de um elenco de 35 pessoas que, naturalmente, elas vão oscilar de rendimento. Mas a oscilação não tinha vindo ainda. A oscilação começou com ele. Começou com ele, mas era natural que viesse. Ou talvez provocada por ele. Aquele rendimento que a gente viu no quadro ali de 81 pontos seria se o Botafogo tivesse vencido todos os 27 jogos do campeonato, que é um número real, que nunca aconteceu na história. Mas a questão então, foi só eu acho que a oscilação. São as mexidas, né? Eu acho que ele começou a mexer tanto ali dentro que ele estava interferindo na atmosfera que o Botafogo, os jogadores entravam felizes, tranquilos, um brincando com o outro. Mas era justamente nisso que eu ia entrar. A gente começou a ver um ambiente mais tenso. Então, mas era justamente nisso que eu ia entrar. Assim, a oscilação, ela é natural que acontecesse. Acho que aconteceria se tivesse continuado o Luiz Castro, em algum momento do campeonato, o Botafogo ia ter uma oscilação que era natural. E aí, quando eu também avalio que o trabalho dele foi ruim, foi na falta de entendimento que ele teve para conseguir contornar essas oscilações. E aí passa justamente por isso, pela busca de ajuste. Alguns jogadores tiveram oscilação técnica, que é normal. O Júnior Santos, por exemplo. A saída do Júnior Santos do time passa muito pela queda de rendimento dele. Só que aí ele foi tentando jogadores em profusão pelo lado do campo, mexendo em outras posições que estavam muito bem ajustadas, como o caso do Tietchan no meio-campo. Mas a queda de produção, por exemplo, do Júnior Santos com o Bruno Lage não tem a ver com uma determinação tática diferente? Pode ser. Olha, Júnior, vem cá, eu tô dizendo isso aqui, mas eu não quero que você faça mais isso. Eu quero que você faça isso aqui. Pode acontecer. Diferente. O Júnior Santos é um jogador... Aí você interfere. O Júnior Santos, a fase dele é espetacular. Roda os últimos mas 2 é um jogador que você ele não... tem limitações. Exatamente. Você tem que explorar o que ele pode te entregar. Se você pedir alguma coisa que foge um pouquinho do raio de ação dele... É isso. Aí você vai ter que mexer ele nele. É isso. Ele é um jogador ele é candidato a craque da rodada nos 2 últimos jogos do Botafogo, que ele jogou contra o Fluminense. O primeiro que ele tempo. fez ontem. Primeiro tempo agora foi espetacular. O segundo ele caiu bastante. Sim, quando o Botafogo decidiu o jogo contra o Fluminense. Agora, fazer uma reverência, que já é chovendo uma olhada a gente elogiar o Tiquinho. Mas a gente conseguir depois mostrar os 2 primeiros lances de perigo do Botafogo no jogo de ontem, que é um passe que o Tiquinho dá pro Vitor Sá, que ele entra pela esquerda, bate cruzado e a bola vai para fora, e o início da jogada do gol. Cara, esse lance inicial, olha o passe que o Tiquinho dá. Ele sai da área, contextualizando. Ontem é um jogo que o América jogava com linha de 5 atrás. E agora, o início da construção da jogada é ele, atrás da linha do meio-campo, que encontra esse passe para o Eduardo, que coloca o Júnior Santos numa situação ali de 1 contra 1 pelo lado direito. E aí, voltando ao Bruno Lage, ele destacou esse jogador do time. E assim... Os 2. Não tem. A saída não tem... absolutamente inexplicável. Mas só com relação ao Tiquinho... Ontem era o jogo que o Botafogo enfrentava o adversário com linha de 5. O segundo, nada demais. Não, assim, o passe não, mas... Só para não fugir das imagens, aí a gente vai assistir a um América jogando muito bem e obrigando o Lucas Perry a fazer defesas à altura dos melhores momentos dele no campeonato. Foi um grande jogo, né, cara? O América está na zona do rebaixamento. Golaço esse aí também. Golaço do Benítez. Golaço, aço. Quem assiste ao jogo de ontem não entende o América estar na zona do rebaixamento. Não, e vários jogos são assim, né, ao longo do campeonato, vários. É que eles perdem muito gol, os jogadores do América. Ontem foram 25, 26 finalizações do América. Que golaço do Alguém estava cornetando ele ali. Exatamente. E antes fazendo sinal de mascarado para ele. E antes do gol marcado, o América já tinha tido 2 oportunidades, que uma delas o Perry salvou, bola na trave. A gente viu ali, exatamente. Aí o Botafogo volta para o segundo tempo, né, depois do empate no primeiro. E muito calmo, né, cara? Logo com muito 4 calmo minutos. no começo do segundo tempo e logo aos 4 minutos, mais um dele.
O anjo das pernas confusas. Só que o América não desiste, cara. Assim, na pontuação, o América já entrou em campo quase condenado, mas o América, cara, ele não desiste, cara, ele joga. Agora, eu achei o Botafogo defensivamente no jogo de ontem, apresentando alguns vacilos que a gente, nos melhores momentos do Botafogo, a gente não viu. A gente viu uma solidez maior desse sistema defensivo. Você acha que era porque o Adrielson não estava bem, de tal forma até que ele saiu com 19 do segundo tempo? Eu acho que pode ser, mas eu acho que não tem a ver só com o Adrielson, porque a gente viu uma bola, por exemplo, ali entrando nas costas do lado esquerdo, onde não é exatamente o setor do Adrielson. O lado direito, o Di Plácido não é um jogador que se destaca pela recomposição defensiva. Então, assim, eu acho que isso, de certa forma, sobrecarrega e aumenta ainda mais a relevância do Adrielson do campeonato que ele faz. Mas ontem ele salvou uma em cima da linha. Sim. Mas ele não é exatamente o jogador que prima pela questão defensiva. Mas ontem, não só a última linha, mas... assim, percebi, por exemplo, no gol do Benítez, que é um golaço, mas assim, o espaço que tem entre as duas primeiras linhas de marcação do Botafogo é um espaço que a gente já viu o Botafogo com mais solidez conseguindo proteger. Vocês veem que depois do 2-1, né, o América vai pra cima, cara. O Botafogo tem dificuldade. E o Lucas Perry, até o final do jogo, vai ser fundamental. Essa defesa é espetacular. Fundamental. E ele fala que dormiu pouco, né? Meia hora no avião, depois dormiu um pouquinho de tarde, né? E para um goleiro isso é muito importante, né? Que ele esteja com reflexo, com essa agilidade de reação, né? E fez questão de jogar, né? Bom, acho que o Lucas Perry tá vivendo seu melhor momento e faz muito sentido ele querer jogar, né? Tem que estar em campo. Um jogo de... que a gente sempre falava, né? Que um dos pilares do Botafogo, desse Botafogo que disparou na liderança, tinha essa parte defensiva muito forte, tanto com a zaga de Cuesta e Adrielson, quanto com o goleiro Lucas Perry, e um ataque muito eficiente, que o Tiquinho brilhava mais, mas hoje você tem o Júnior Santos também sendo protagonista nos últimos 2 jogos. E acho que ontem é o típico jogo daquele time que vai ficando cascudo na busca pelo título, porque é um jogo difícil. É um jogo que, se você não está mentalmente forte, é muito fácil perder. Porque, assim, o América martelou o tempo inteiro. O Botafogo não esteve melhor. Se você pegar os 90 minutos, o Botafogo teve seus momentos melhor. Mas acho que o América fez uma grande partida. E poderia ter vencido o jogo tranquilamente. Então, assim, quando você começa a ganhar jogos assim, difíceis, assim, que você... esse aqui está escapando... É porque você já realmente reencontrou o caminho. As semelhanças do Botafogo 23 com o Corinthians de 17, essa é uma delas. Tem várias, né? Não eram grandes candidatos ao título antes de a bola rolar. Tem um estilo de jogo semelhante, de nem sempre ter a posse de bola, muitas vezes jogar no contra-ataque. E tem um goleiro extraordinário, como foi o Cássio em 17, como foi o PR ontem. Vamos rodar de novo algumas das defesas que ele fez. Acho que são 2 defesas muito impressionantes, né? Essa, no primeiro tempo. Um pé. E aquela que o Pedro classificou como a mais plástica delas, né? No finalzinho da partida. O Casares ali, batida aquele da entrada da área, fatiando ali, ó. Mas, de novo, o goleiro do Botafogo foi primordial. E ficou forte, mais forte ainda a atuação dele, ao ouvir o relato do PR após a partida, sobre como foi a ida dele, né, que estava em Montevidéu como terceiro goleiro da seleção. Essa defesa, né, que o Pedro destacou. E é curioso porque a gente fala do Botafogo que das defesas mais sólidas do campeonato, mas o Lucas Perry é o goleiro com o maior número de defesas do campeonato, né? É um contraste que acontece. É ele seguido, por exemplo, do Léo Jardim, que é o goleiro do Vasco, que tem uma das defesas mais vazadas do campeonato. Depois, se eu não me engano, veio o Marcos Felipe. Bahia também é uma das defesas mais vazadas do campeonato, mas o goleiro com o maior número de defesas do campeonato é justamente o goleiro do líder do campeonato. E só rapidamente do Tiquinho, do segundo lance, de fato, o passe assim não tem exatamente nada demais, é fácil, entre aspas, fácil. Mas o meu destaque é muito mais para a movimentação dele, vindo buscar a bola atrás da linha do meio-campo e para a visão de jogo para encontrar o Eduardo. Ele é diferente, sem dúvida nenhuma. É um jogador que ele consegue fazer essa função. E até
com a chegada do Diego, ele pode... Ele é 9 e 10 no mesmo jogo. Ele é um setor ofensivo quase por inteiro. No mesmo jogo. Ele consegue. Eu só falei que não é nada demais porque ele tem muita qualidade e ali é um passe normal, simples. A movimentação até nem acho tão interessante, porque como ele é um cara que sai e ele não consegue agredir a área, ele tem essa potência de velocidade de explodir, ele tem menos. Quando ele vem muito atrás, que é o caso daquele segundo passe, ele não consegue chegar na área. Um atacante é importante que ele faça essa jogada e consiga entrar Então ele ainda está muito longe depois da finalização. Mas a gente já viu essa mecânica, inclusive aqui no Seleção e outros jogos do Botafogo, que quando ele recua para fazer a jogada, ele normalmente aparece para concluir a jogada no segundo pau. Então, assim, ele tem essa velocidade para... Mas em regiões um pouquinho mais perto. Ali ele estava quase na risca do meio-campo. Ele vem atrás do meio-campo para poder buscar essa bola. Vamos ouvir Lucas Perry depois da vitória de ontem em Belo Horizonte. Cara, a vitória fora de casa é importantíssima. O time do América é uma equipe muito organizada, vem sofrendo esse ano, mas é uma equipe muito qualificada, que sempre se classificou para Libertadores, pré-Libertadores nos últimos anos. Tem uma base muito boa. E eles deram muita dificuldade para a gente teve muita dificuldade, principalmente na metade do primeiro tempo para o segundo. Mas feliz pelo Júnior ter feito dois golaços. Feliz pela vitória, muito importante para o nosso objetivo. E sobre o objetivo, sobre não ter dormido à noite, realmente, eu dormi meia hora no avião, voltando para São Paulo. Depois eu e o Adrielson, a gente já pegou um avião para Minas, tentamos dormir à tarde, mas não é a mesma coisa. Depois que eu fiz a defesa, não sei se eu balancei a cabeça muito rápido, cara, ficou tudo girando. Mas feliz pela vitória, agora a gente vai descansar, a gente já tem um confronto muito difícil no final de semana que a gente tem que buscar a vitória. O Adrielson não aguentou os 90 minutos. Saiu com 19 do segundo tempo e claramente ele estava abaixo do que a gente sabe que ele joga. O Adrielson ainda tem um agravante, né? Porque ele viaja entre as convocações, né? Ele não participa do primeiro jogo. Ele entra depois do corte entre os dois jogos da seleção. Ele chega no domingo, né? Eu acho que segunda. Ele viaja em cima da hora, enfim, treina, participa Eu acho que ele chega no domingo... Aí treina segunda. Segunda, joga, né? Participa do das atividades, Lúcio Flávio exaltou o elenco e o personagem do jogo de ontem. Dá uma olhada. Nós sabemos que uma equipe, e até em função, né, do momento que o Botafogo vive, né, de estar liderando a competição já há um bom tempo, automaticamente isso mostra uma capacidade boa do grupo, do elenco, mas em determinados jogos alguns jogadores acabam se sobressaindo justamente por essa questão técnica. E a gente fica feliz, né? Nós do Botafogo ficamos felizes em ver, por exemplo, o Júnior fazendo 2 gols, como ele fez hoje, mostrando especialmente uma capacidade que ele tem, né? De um jogo forte, do 1 para 1, e assim, é de uma alegria poder ter jogadores para nós contarmos com eles nesses momentos, né? Porque, conforme eu falei, o jogo ele se desenhava numa situação que o América, até pela característica da equipe, normalmente fazia uma linha de 5, né? Já vem jogando assim há um tempo. Então, a partir do momento que a bola batia do lado, e aí nós tínhamos tanto o Júnior ou o Sá, em determinados momentos o jogo do 1 para 1, né? O mano a mano ali, ele faria o efeito que nós queríamos e graças a Deus que nós conseguimos 2 gols dessa forma. Opino humildemente que eu acho que o Botafogo fez tudo certo nesse ano com treinadores. Manteve o Luiz Castro, apesar da dificuldade que foi o estadual, levando em conta o atenuante do Botafogo não ter jogado um jogo do estadual no seu estádio. E do fato de no ano passado ele ter levado esse elenco montado no meio do campeonato a disputar a vaga na Libertadores até a última rodada. Manteve o Luiz Castro, não é qualquer clube que teria mantido o treinador. Com tantos protestos, tantas vaias de torcedores. Aí quando o Luiz Castro sai, por escolha dele, não tinha como segurar o Luiz Castro. O Botafogo aceita uma indicação do próprio Castro, porque o Bruno Lage havia sido uma indicação do próprio Castro, ele chancelou, esse cara tem condição de seguir o meu trabalho e tal. E o Botafogo pensou, vou trazer um treinador o melhor possível, renomado, um cara de experiência na Europa. A intenção era boa, eu acho. A intenção era boa. Acho que a Gil poderia ter demitido depois do Flamengo? Poderia, mas acho que a Gil... Depois do Flamengo nem era demissão, era só aceitar. Mas a Gil
não esperou a virar uma bola de neve que não dava mais para contornar, agiu, ouviu os jogadores e agiu. E a minha dúvida agora é para o ano que vem, cara. Lúcio Flávio sendo campeão, como é que você faz? Eu buscaria um treinador. Eu buscaria um treinador mais renomado. E acho que isso não é diminuir o profissional que é o Lúcio Flávio. Mas, assim, eu imagino que as exigências do Botafogo para a temporada que vem vão ser exigências maiores. De um time entrando numa Libertadores, possivelmente tentando buscar. Você não acha que você pode cair no mesmo erro do Flamengo? Vou buscar. Dorival ganhou aqui a Copa do Brasil, a Libertadores, vou buscar algo maior do que ele. É que o Dorival, o Dorival é um técnico já... É outra prateleira. Então, e o Flamengo foi, mesmo assim, o Flamengo foi buscar. Sim, mas o Lúcio Flávio, na minha visão, tá? O Lúcio Flávio ainda é um treinador em formação. Claro. É um treinador em formação. Eu acho que o Botafogo, pro nível de exigências que vai ter para a temporada que vem, maiores, até porque a gente espera, obviamente, investimento maior, então a gente imagina um Botafogo... ainda mais evoluindo para a temporada que vem. Você não acha que nesses 11 jogos que o Botafogo tem, se o Botafogo tiver um desempenho extraordinário e for avaliado que ele está indo muito bem... Pode acontecer, mas assim... Eu acho que é uma decisão Você lembra a última vez que você fez essa tomar. pergunta? Não. Quando o Diniz começou com a vitória em cima da Bolívia, você falou, se o Diniz for muito bem, será que... Mas ali já... Aí, você vai zicar o Botafogo, não mas ali eu sempre achei que o Ancelotti tinha que assumir a seleção. Nunca achei que deveria se avaliar. Não, perguntar porque vocês achavam que ele deveria ser mantido. Não, eu achava que a CBF nunca deveria ter feito o que ela fez. Sim, mas ali são coisas distintas. Já tem uma decisão tomada do Ancelotti, né? O Diniz tem prazo de validade. Eu acho que são contextos, assim, diferentes. Mas eu no lugar do Textor, eu utilizaria essa tranquilidade de ambiente que um título vai dar ao Botafogo e até questão de tempo, né? Porque tudo indica que o Botafogo vai ser campeão com algumas boas rodadas de antecedência. Então, eu utilizaria esse tempo para já começar a planejar 2024. Eu não quero trazer encrenca antes da hora, não. Deixa o Botafogo pensar isso quando acabar a temporada, né? Até porque o mundo já trata o Botafogo como virtual campeão. O adversário de ontem fez o mesmo em Belo Horizonte. Dá uma olhada. Hoje a gente jogou contra o líder, contra o campeão, porque, cara, o que aconteceu hoje, chutaram a bola desvia, vai no ângulo. A gente chuta 10 bolas no gol e não entra. Então, continuar fazendo esses jogos, né? Infelizmente, a gente não está tendo sorte, né? A bola não está entrando, cara. Infelizmente, a gente tá criando. Nos últimos minutos era para a gente ter feito o gol de empate até poder virar. Mas, cara, tá de parabéns, a equipe do Botafogo soube jogar o jogo, e agora é a gente se apegar nessas partidas para voltar a vencer. Depois de criar as situações, hay que finalizarlas. Creo que tuvimos 28, 29 finalizaciones contra 6. Algunas fueron de cruzamiento, pero muchas claras. No hallo una respuesta de no haber sumado. Acredito, siempre respetando al rival, como falamos siempre, que va a ser el próximo campeón del fútbol brasileiro para eu, porque creo que va camino a ser el campeón. Vocês terem uma ideia, a diferença é tão grande que nenhum clube, até esse momento, na 27ª rodada, atingiu a pontuação do Botafogo no primeiro turno. Nenhum clube, até esse momento, chegou na pontuação que o Botafogo teve quando terminou o turno. Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Fogão Notícias, onde você encontra uma cobertura sobre tudo o que envolve o nosso Botafogo. E o Fogão mandou bem. Conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, dessa vez contra o América Mineiro, fora de casa. O Júnior Santos arrebentou, marcou 2 gols de craque, que garantiram a vitória. Agora, o Botafogo tá com 58 pontos liderando. Botafogo tá voltando a jogar bem. Após a saída do técnico Bruno Lage, voltou com as vitórias e garantiu a vantagem de pelo menos 9 pontos, liderança no Brasileirão 2023. O destaque do jogo foi o Júnior Santos, que mitou com 2 golaços parecidos, cortando para a perna esquerda e chutando ao gol. 2 golaços na gaveta. O cara tava demais. Agora é descansar, porque no próximo sábado tem Botafogo contra o Atlético Paranaense. Lembra que o Atlético ganhou no primeiro turno, agora é nossa chance de dar o troco e manter a vantagem na liderança. Botafogo tem uma baita chance de ser campeão, tudo tá encaixando. Se curtiu essa vitória, comenta aí. Se ainda não é inscrito, inscreve no canal e dá aquele like para fortalecer. Fica ligado que tem mais conteúdo vindo por aí.
Até o próximo vídeo. Valeu, galera!